A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é BNDES. Vamos ao comentário? Pois é, se faz necessário fazer um comentário resumido do BNDES, porque após a tecnologia nos trouxe a comunicação de rede social. É interessante que eu vejo nessas redes sociais muitas exposições interessantes de pessoas que têm muita coragem de se mostrar, de se exibir. Isso também vira um entretenimento. É uma espécie de cultura popular do momento contemporânea. Mas também trouxe muito as pessoas que eu chamo de axiologistas, né? São pessoas que se formaram na universidades da Uniface e da Unisap. E eles aprenderam com facilidade a reproduzir uma informação que atende ao gosto dele, mas não tem fundamentação científica. Então, ao atender o seu gosto político, social ou religioso, eles passam a dar opiniões sem nenhuma fundamentação e reproduzindo um aparato de futilidades e mentiras. É exatamente o que ocorre sobre o BNDES. Ora, o BNDES é um banco de financiamento, uma espécie de agência especial de investimento que foi constituída em 1952. Veja o que aconteceu agora no BNDES. O BNDES acabou de fazer empréstimos a fazendeiros que foram indiciados pelo IBAMA. Né? Esses fazendeiros estão sendo subsidiados com juros baixos, com juros subsidiados para a compra de máquinas. O que é interessante é que essa operação está sendo, vamos dizer assim, operada pelo Banco Johnny Deere, que é exatamente o braço financeiro direito dos fabricantes de máquina, principalmente agrícola. O valor do empréstimo foi de 38,6 milhões de reais. 5 fazendeiros desse rol de fazendeiros que pegaram o empréstimo estão embargados por causa da fiscalização do IBAMA. Ou seja, são pessoas que já estão na justiça, com embargos, que atuam ilegalmente naquela área. O BNDES tem essa função, mas você emprestar dinheiro a 5 pessoas que já têm obras embargadas por ilegalidade na área, é aí que está o problema. Quando alguém diz, o Brasil emprestou dinheiro a Cuba, é preciso que essas pessoas percam 10 minutos do seu tempo, da sua existência, e pesquise. Vá pelo menos à transparência, ao portal da transparência do Brasil. Ora, para vocês terem uma ideia, o BNDES que exporta, faz exportação de serviços de engenharia, ele, nessas 2 décadas, ele financiou 38 bilhões de reais para mais de 40 países. 17,7 bilhões, o que equivale a 44%, sabe para quem foi? Para os Estados Unidos. Não foi para Cuba, não foi para a Venezuela, foi para os Estados Unidos. Tanto é que Bolsonaro investiu 48 milhões para se fazer uma auditoria com empresa escolhida por ele, que não encontrou a caixa preta. Então, uma das funções do BNDES, criada exatamente em 1952, é essa, de fazer investimentos dentro e fora do Brasil. E um detalhe, no passado existia um fundo de aval que garantia esse empréstimo caso o credor não pagasse. Agora foi trocado pelo IGI, a FGI, Fundo Garantidor de Investimentos. Tá certo? Então não há perda. É uma segurança que há. Agora, quando alguém diz, o Brasil mandou dinheiro para a África, para Angola, para Cuba, ele está acabando com Polícia Federal, Tribunal de Contas, STF, e não tem a informação, não sabe nem para que serve o BNDES. Aliás, não sabe nem o significado da sigla. É isso que solta por aí a situação da chamada fofocagem, esses axiologistas que, sem fundamentação nenhuma, resolvem falar do BNDES sem entender o que estão dizendo.
Então, a nossa função, que eu já disse aqui várias vezes, é transformar a notícia em conhecimento. Eu vou dar para concluir, eu quero dar um pitaco apenas no caso Adélio. Primeiro, eu não acredito na facada, mas vamos lá. Para quem acredita? A Polícia Federal já investigou 2 terabytes de arquivos do rapaz. Sabe o que significa? Mais de 2 trilhões de bytes, de caracteres, sendo 150 horas de vídeo e 1.200 fotos. Né? Para você ter uma ideia, após a facada, o cara foi capturado e entregou, alguém pegou ele, entregou a faca dele a um vendedor de fruta próximo. Agora imagine você, um delinquente qualquer, no meio da feira da Sulanca, com 12 mil bancos, roubar uma carteira ou celular de alguém e alguém gritar, pega o ladrão. Você acha que esse cara sai sem nenhum arranhão? Essa é a primeira ponta. Segundo, imediatamente ao ataque, 4 advogados foram contratados de forma desconhecida para a defesa de Abelo Bispo. As versões dadas por eles são exatamente divergentes. Agora, o relatório final da Polícia Federal, nesse inquérito que investiga esse atentado, aponta que ele agiu sozinho. Agora, isso depois de ouvir mais de 30 pessoas, quebrar o sigilo financeiro, telefônico e telemático de Adélio. O delegado federal, Rodrigo Moraes e sua equipe, não encontraram nenhum indício que o autor da facada tenha agido a mando de qualquer outra pessoa ou grupo. Está lá na Polícia Federal. Eu quero muito que esse caso venha à tona, porque se vir à tona, vocês vão ver que essa facada nunca existiu. E essa responsabilidade de colocar isso é minha. Porque qualquer cidadão não precisa ser nenhum gênio para saber que se um sujeito pegar numa parte de uma mulher qualquer, no meio da feira da Sulanca, e ela der um grito, esse cara sai de maca. Agora imagine um cidadão no meio de uma quantidade de 10, 12 mil pessoas, seguranças federais, seguranças particulares, um ex-capitão do exército que anda com a arma na mão, os filhos que andam com a arma na cintura. Vocês acham que esse rapaz ainda estava existindo? É uma infantilidade, uma falta de raciocínio lógico imaginar que isso foi um atentado. E que eu acho muito bom que se esse atentado for colocado agora, porque aí eles não vão fazer isso, eles vão sacudir fofoca. Mas não vão trabalhar, porque quando alguém diz, existe uma coisa, ciência pericial. Existe que rastros físicos e biológicos. Por exemplo, quando o cara entregou a faca ao vendedor de fruta, quem foi que entregou a faca e quem foi esse vendedor de fruta que estava próximo? Veja, vendedor de fruta naquela confusão. É uma loucura. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Foco. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 53 minutos. 1h53 em Caruaru, nosso ouvinte já pode participar conosco. E já tem várias mensagens aqui no WhatsApp, 981091130. A gente pede sempre que mande mensagem de texto, não dá pra gente ouvir o áudio agora. O Douglas Tricolor tá reclamando aqui, não é com relação a os comentários do professor, mas é uma reclamação aqui com a Unimed Caruaru, tá dizendo a Unimed fica negando um simples papel de quitação do plano de saúde de janeiro a dezembro de 2021. Atenção, Unimed Caruaru. Atenção, Procon também, procurar. Exatamente. O Índio Agagiani, boa tarde a todos, estamos em Recife, no hospital privado a trabalho, e diz, a esquerda tá com mimimi por causa da ida de Bolsonaro à Rússia. Ele vai tratar de segurança, energia e comércio. Na Segunda Guerra Mundial, os países em guerra nunca fecharam suas indústrias e nem igrejas. Vamos trabalhar para ajudar o país. Primeiro, pelo contrário, eu estou achando boa, ele está indo se encontrar com um comunista. Essa é impressionante. E vai se encontrar com um comunista que está arranhado com o representante do capitalismo, Baden. Essa é a questão.
A questão não é o que... Aliás, a Rússia está dentro do BRICS, que Lula ajudou a criar. Esse conglomerado de países que, de certa maneira, disputam com o Mercosul e o G20. Então, veja, ele vai se encontrar com um cara que, nesse momento, está numa relação insegura, instável, diplomática, contra o representante do capitalismo. O que é que ele vai fazer lá? Sabe o que é assanhar o vespeiro? Você está dentro do mato e você encontrar um enxame de abelha e resolver mexer nele? Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Ora, se você tem uma relação diplomática comercial estável com os dois países, esse não é o momento para fazer uma coisa dessa. Não há emergência para isso. Deixa os ânimos se acalmarem, porque Biden pode ter a impressão de que ele vai para fazer o que nós chamamos de pouco, né? Ter uma relação agora com o principal, entre aspas, inimigo, criando a possibilidade de uma guerra mundial por causa da questão da Ucrânia. Então veja, esse é o momento. Ninguém está discutindo porque todos os países têm que se comportar, se interligar, porque ninguém é uma ilha, e nunca foi. Quem acha que existe comunismo no planeta é porque nunca leu. No século XX, não leu nada, né? Mas a questão não é ele ir, é o momento de ir. Mandar um abraço aqui rapidinho, André, para os ouvintes que estão no nosso canal no YouTube. Lembrando que estamos lá ao vivo agora mesmo, viu? O Wilson Duarte acompanhando a gente, Júnior Lira também acompanhando lá no YouTube. Aqui o Paulo Sérgio Silva está dizendo no WhatsApp: professor, o BNDES não empresta dinheiro para pessoas que agridem a natureza, pois não tem bola de cristal, e eles que paguem na justiça. Traga ao público as parcelas que estão sendo pagas ao BNDES. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, embargo é um processo. Tá lá, quem vai emprestar? Você faça o seguinte, vai tomar um dinheiro emprestado no banco, ou vai comprar uma TV, e se você tiver no SPC, você não compra. Então ninguém está adivinhando, o sujeito não é santinho, eles já foram embargados, eles já foram fiscalizados, eles já foram penalizados pelos fiscais. Coisa boa eles estavam fazendo. Agora você acha isso certo? Emprestar dinheiro para quem está... Tivemos o maior desmatamento nesses últimos 5 anos, agora em janeiro. Então o problema não é emprestar dinheiro, que essa é a função do BNDES. E para vocês agora o BNDES é bonzinho. Foi ruinzinho quando emprestou a Cuba. Descobriu que não tinha caixa preta e o maior emprestador foi os Estados Unidos. Agora, emprestar para pessoas que estão agindo com ilegalidade, para ele ter maquinário para produzir ilegalidade... No mínimo, o que é que o BNDES deve fazer? Você volta, resolve seu probleminha, deixa seu nome limpo e aí a gente empresta. Mandar abraços para Adriano Heleno acompanhando a gente e também o Jailton Arruda. Aqui o Tiago Jefferson, boa tarde a todos. Gostaria de saber do professor quanto foi o calote apenas dos países Cuba e Venezuela ao Brasil e qual foi o calote dos Estados Unidos para com o nosso país. Primeiro, você faça o seguinte, você é uma pessoa que pensa. E se você pensa, você vai ao computador, ao seu celular. E lá você vai à Transparência Brasil. Nunca houve calote. Sabe por que não há calote? Porque existe um fundo garantidor de investimentos. O BNDES, quando empresta dinheiro a empresas, tá certo? Ela tem uma segurança, é a mesma coisa que quando você vai pedir um empréstimo ao banco, ele penhora bens, móveis e imóveis para garantir aquele valor. Então existe o fundo garantidor, não há calote. Os calotes são cobertos por esse fundo. Agora é preciso que, no mínimo, vocês pesquisem. Procure saber qual é a função do BNDES. Só falta você dizer que foi o PT que criou o BNDES. Walter Cinegrafista. Professor, a justiça está só esperando o Google fornecer o GPS das 3 pessoas que estavam dentro do carro que matou Marielle. Já recorreram 2 vezes para não fornecer essa informação que desvenda esse caso. Walter. Olha, Walter, você deu uma contribuição muito interessante.
eu acho que, às vezes, eu chego a pensar que nós deveríamos ter duas vidas. Uma vida a gente treinava e a segunda a gente acertava, corrigia os erros do passado. Eu queria que nós tivéssemos 100 anos, porque daqui para lá vocês vão ver a sujeira que foi construída pela organização que elegeu o presidente atual. Trazer abraço aqui para Iraci Diniz, acompanhando a gente. O Luiz Lima Chaves também no Facebook da Cultura. Mensagem aqui do Vital Medeiros, do bairro Baraunas, tá dizendo, do bairro Mandacaru. Quero ver a cara do professor quando abrir as urnas, o que ele vai dizer. Olha, eu sempre disse que a coisa mais importante é quando se abre a urna. Não é quando se ganha, qualquer candidato ganha a eleição. Porque quando essa urna se abre, nós ganhamos para a ditadura militar, para o regime militar. Nós colocamos um operário à presidência da República. Depois colocamos uma torturada pelo regime militar para a presidência da República. Então você fala uma coisa espetacular, vai ser um espetáculo, a festa da democracia, quando a urna abrir. Eu fico preocupado, é quando eles quererem fechar a urna. Aí nem você vai poder dizer isso. Mandar um abraço para o Dr. Flávio Holanda, fez um comentário aqui. Adélio frequentou o clube de tiros ao lado do filho de Bolsonaro, mas na hora de praticar o suposto atentado, escolheu uma faca. Adélio preso, julgado e incomunicável até hoje. Nem a família dele tem contato com Adélio. Não sabia. Pois é, e um detalhe interessante. Está lá no material da Polícia Federal. Ele disse que agiu a mão de Deus. Mensagem aqui do Louro da Malhada. Boa tarde, professor é o cara mais informado do rádio, Louro da Malhada. Obrigado, amigo. Professor, tá vendo muito filme que coloca uma bolsa de lado. Mande ele explicar o assassinato de Celso Daniel, Toninho do PT, o sumiço de Ulisses Guimarães e o acidente de Eduardo Campos. Marcelo. Marcelo, para o Daniel, o governo da época sabe quem era? PSDB, não era PT. Isso já foi esclarecido, a Polícia Civil já encontrou o criminoso e já o prendeu. Pelo menos, né, você dá uma lidazinha que é interessante. Né? Então, a questão não é discutir culpabilidade e invenção, porque, veja só, nós tivemos a eleição, já fazem quase 8, 7 anos que o PT deixou o poder. Até agora, o governo atual não tem outro discurso a não ser o PT. Ô, professor, aproveitar aqui nesse momento e trazer aqui informação sobre o nosso amigo, né, o político, jornalista, apresentador Silvio Nascimento, né, ele que passou por uma cirurgia na semana passada e hoje, felizmente, recebeu alta. Então, olha, saúde para o nosso conhecido, uma figura querida aqui em Caruaru e na região, Silvio Nascimento, não é isso, André? Exatamente, boa recuperação para ele e a família agradece a todos, né, que oraram, todos que rezaram, fizeram uma prece em prol do Silvio Nascimento, da cirurgia. Ele já recebeu alta, então boa recuperação para ele, saúde, paz e tudo de bom. Exatamente, lembrando que o Silvio ele é diretor de marketing da Embratur. Exatamente. A mensagem aqui do Zezo de Riacho das Almas. A polícia brasileira está, enfim, ele coloca uma palavra aqui que a gente não vai ler, não tem mais em quem confiar. Veja... ele disse assim, tá um cabaré. Tá deixando a desejar, né? Exato. Veja, essa contribuição dele pode ser grosseira, mas ela tem um fundo de verdade nesses últimos 3, 4 anos. Nós estamos com uma certa dificuldades, principalmente em alguns setores, né, policiais, mas eu acredito nas instituições, eu acho que o STF, eu acho que o TCU, eu acho que a Polícia Federal, eu acho que a estrutura do Estado de Direito, a OAB, por exemplo, elas são ainda um corpo, instrumentos de controle sociais que merece a nossa atenção e confiança.
Aqui o José Marcos Bezerra também está acompanhando aqui a nossa programação e faz a seguinte ponderação. Vamos lá, abre aspas. Esse povo de Bolsonaro é tudo caceteiro, não perdoa ninguém. Diz que bandido bom é bandido morto. E o amigo deles, Adélio, não levou nem um tapa do povo caceteiro? Aí é danado, né, rapaz? Veja, isso é uma interpretação extremamente óbvia, inteligente e normal. O linchamento se dá por uma raiva coletiva num espaço em que ocorre um crime e a pessoa está presente, o criminoso. Então o linchamento é um desabafo, é uma vingança social, apesar de ser um crime. Então chega a ser até natural, pela raiva que você tem naquele momento de alguém que prejudicou, que matou, que roubou alguém. Então é muito estranho um rapaz como Adélio Bispo conseguir ultrapassar um espaço no meio de uma multidão de 10, 8 mil pessoas, ferir um ex-capitão do Exército. Olha só, especializado em matar, como ele disse, certo? Os caras que estão perto dele seguem a mesma linha. E o cara pegar a dela e assim, me dê cá a sua faca, eu vou deixar a sua faca aqui com o vendedor de frutas e nós vamos levar você para a delegacia. E a pessoa? Professor, eu faço aqui uma breve ponderação, pegando aqui, gancho aqui nessa fala aqui do nosso ouvinte Marcos. Se ocorresse, por exemplo, o linchamento de Adélio naquele momento, não seria muito pesado para a campanha de Bolsonaro? Ou seja, poderia ser muito ruim? Olha, o linchamento, ele não tem lógica, ele não tem maturidade emocional, ele ocorre. Ali foi uma coisa pensada. O estranho é não ocorrer o linchamento. Veja só, ele estava ali, raciocine você está com o seu pai e alguém o fere na hora e você tem a oportunidade de pegar ele, você não pega. Então foi uma ação fora da lógica humana, entenda, fora do instinto humano. Então se pensaram nisso, então são muitos frios, só tinha psicólogo ali, tá certo, ao redor, para ter uma ação extremamente racionalizada para não pegar o bandido e não fazer alguma coisa com ele. Então, o linchamento, ele não é uma atitude pensada coletiva, ela é instintiva. As pessoas não param para pensar e cometem o crime. E ali estava pronto, tudo tinha a ver para ocorrer o linchamento. Nós tínhamos quem? Pessoas raivosas, pessoas que defendem bandido bom é bandido morto, pessoas com treinamento militar, pessoas com experiência em defesa pessoal, sabe? A gente não estava lá com fiscal de feira não, gente. Não tinha fiscal, eu ajudo você com aquela faixinha, apoio, posso lhe ajudar? Não, gente. Tinha policiais, tinha seguranças com experiência militar, em todos os sentidos. E era muito fácil ocorrer o linchamento porque aí não teria culpabilidade específica. É preciso pensar sobre várias hipóteses. E uma delas é que foi muito certinho para o meu gosto. Professor, muito obrigado pelos comentários nesta segunda-feira. Boa tarde e até quarta. Até quarta-feira, André Santiago. Até quarta-feira, Dido Montenegro. E até quarta-feira, ouvintes do Cultura Informa.